Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o Leandro Rosa, ele que é advogado, mestre em Sociologia pela Unesp. Muito obrigado, Leandro, por aceitar conversar com a gente hoje. A gente que tem discutido de diversas formas os movimentos, mas antes de tudo eu queria ver se existe algum paralelo entre a questão, entre o quilombo e os movimentos sociais, por exemplo. Eu queria agradecer o convite, né? Eu como membro do Instituto Negro de Alagoas, reforço, tá falando desse assunto em vários lugares, isso reforça a nossa luta, reforça a necessidade, né, de mostrar que a questão, e hoje, num dia especial, né, hoje é dia 21 de março, um dia que a própria ONU escolheu para ser um dia mundial de combate à discriminação, é importante a gente estar reforçando algumas ideias e alguns conceitos. Essa pergunta, né, vem bem em cima do meu objeto de mestrado, da minha dissertação, onde eu pude verificar que o quilombo foi um dos nossos primeiros movimentos sociais. Foi uma das primeiras organizações sociais onde as pessoas, né, o negro escravizado, pôde, né, em diversas formas, né, não só no modelo que a gente tem, como que é o modelo principal da nossa historiografia, que é Palmares, mas de várias outras formas, o escravizado pôde se unir até aos brancos pobres para resistir, né, à escravidão, resistir de forma organizada a tudo que ele passou, né, nesses 350 anos que vigeu o regime de escravidão nesse país. O Quilombo dos Palmares é o mais simbólico dos quilombos? O Quilombo dos Palmares é aquele, né, segundo a historiografia, que mais durou, que maior, né, que mais se estabeleceu, e, portanto, que mais deixou, né, resquícios históricos, o que mais a historiografia mostra, né, a resistência foi mais feroz contra ele, mas mostrou também que, muita gente chama de República de Palmares, né, que foi ele vigeu por um período muito grande, e o que é muito pouco falado é que ele, na região, aqui na Serra da Barriga, né, ele interagiu. Porque às vezes quando você lê um livro oficial de história, parece que era uma fortaleza sem contato com a sociedade, né? Não, muito pelo contrário. Você vai buscar que existe, me permita dizer, sim. de uma certa maneira, pelo que eu li já, existe inclusive uma atividade política desse quilombo, né? Haviam trocas comerciais, existiam, tanto que o que se fala, né, oficialmente, que o combate, né, ao quilombo se dava em torno de recapturar escravizados, mas não, é porque ele estava num local estratégico, né? Aquela região, até hoje, né, é um local estratégico de terras férteis e terras que esses escravizados trabalharam nela. Então, não era só questão de apresamento, a questão era de propriedade posse, rural também. de propriedade, né, de estabelecer, né, é mais fácil você ir atrás da região já, né? Mas, Leandro, não seria também um símbolo, exemplo, quando a gente vê em qualquer cidade, eu digo isso de forma mais ampla possível. Eu conversava ontem com o secretário de Segurança Comunitária e uma pergunta que eu fazia para ele era a seguinte: dá para replicar o processo? Ele, dá, a gente quer replicar processos iguais em Caruaru. Eu fico imaginando que a gente pode afirmar, me diga se eu estou errado, que o quilombo foi durante muitos anos um exemplo de sucesso em termos de resistência. Para além, né, da questão prática, né, para além da questão de ocupação, que agora há pouco eu falava. E de defesa, além disso, existia uma sociedade. Né? Uma sociedade organizada, existiu o exemplo, né, a força do exemplo. Então, né? Não tinha também, mais do que uma questão de propriedade rural, não tinha também um medo de que o modelo fosse replicado? Com certeza. Essa palavra medo, né, é uma palavra que sempre permeou todo o período escravocrata brasileiro, e tem um fato bem estudado, é a questão da Revolução no Haiti. Né? Quando a gente tem a Revolução no Haiti, né, todos os outros países que dentro do modelo escravocrata já começaram a ficar, aconteceu uma coisa lá, tanto que, né, isso é bem relatado, foi abafada, tanto que o Haiti hoje, né, vive o que é, resultado dessa história, né, de que aquela revolução foi abafada para que o exemplo não se
passasse para toda a América, né, a mega escravocrata. E a mesma coisa, a mesma lógica, a gente pode agregar a questão do paradigma de Palmares. O que me impressiona, não sei se é verdade, não sou um historiador, sou um repórter, mas já li algumas referências em livros de historiadores que, exemplo, Gangazumba teria sido recebido, inclusive, pelo governador de Pernambuco. Sim. Então, tipo, eu dou esse exemplo, se isso for verdade, Sim. eu acredito que seja, Sim. Pelos documentos mostrados, isso mostra que ele é recebido mais do que como um rebelde, um insurgente, né? Um subversivo. Ele é recebido como um homem de Estado. Com certeza. Seja tentando trazer para os dias atuais, seja sendo recebido por Moro, por Guaidó, ou por Maduro ou por Guaidó, né? Mas ele estava sendo recebido como um homem de Estado. Representava, né, uma liderança. E esse exemplo, obviamente, a gente também tem essa ingenuidade de, só porque era antigamente, as pessoas não se falavam, né? Uhum. As informações poderiam demorar mais, né? Hoje, né, nós falamos aqui, né, para o mundo, mas essa informação iam, né, para as senzalas, iam para as fazendas. Sim. Então, com certeza, né, os escravizados que conseguiam fugir ou conseguiam, né, na região, tinham o quilombo como uma referência para irem, né? Isso, logicamente, e nessa época, né, um escravizado como uma propriedade, considerado como, né, um bem, isso alertava, né, os senhores de escravo, isso deixava-os preocupados. Tanto que, obviamente, que se passa a combater o quilombo de Palmares na medida do crescimento, não só desse exemplo, mas do crescimento econômico, de força, né? Então, tem uma coisa que está dando certo que tem que ser contida, porque isso pode, como você mesmo disse, se espalhar por outros lugares. Ou então, outros quilombos menores podem vir a crescer nessa mesma proporção. Eu fico falando em termos históricos, porque, exemplo, parece, às vezes, que as coisas brotam no nosso dia a dia do nada, e não é assim. Exemplo, você tem em 2013 no Brasil manifestações nas ruas, e parece que surgiram ali no Brasil, algum estudante virou e disse, vamos para a rua. Em 2011, vários países tiveram manifestações de rua. Hoje, na França, vários franceses criaram movimento, muitas vezes um movimento de direita, movimenta isso. Não se admire se daqui a alguns anos a direita permanecer nas ruas replicando o movimento. Em efeito contrário, eu fico imaginando que, exemplo, a recepção em termos de força política de um líder como Gangazumba deve ter dado calafrio em muita gente. Sim, gerou incômodo, né? Gerou, assim dizer, um exemplo positivo de que não se tratava de uma massa qualquer de escravos fugidos, escravizados fugidos, mas sim de uma coisa que alguns historiadores chamam de República de Palmares, sim, que tinha uma organização dentro, né? Nós temos que contextualizar dentro da época, uma organização mínima, estabelecia relações comerciais, estabelecia na região, né, um controle dessa região, porque nada se passava ali sem o quilombo, né? Tinha proteção? Eles próprios se organizavam assim, para manter essa proteção. De uma certa maneira, não já se provava no século XVI, XVII, que a população negra tinha toda a capacidade, como qualquer outro ser humano. Eu digo isso de uma forma porque se você for resgatar esse século, você vai ver até a Igreja Católica, ou principalmente a Igreja Católica, tentando inferiorizar, animalizar uma população negra. Concorda comigo? É que a gente imagina, né, que isso também é um mito que deve ser quebrado, de que o escravizado, né, eu uso a palavra escravizado, quero deixar bem claro, porque certo, ninguém nasce escravo, torna-se, né? E nesse sentido, nesse processo de tornar-se escravo, o comércio escravagista, ele não era um comércio, né, como se romantiza, entre aspas, chega em África e, né, se sequestra e traz. Não, era um comércio especializado. Então, por que a África? E por que o africano? Porque ali se trazia a pessoa que os africanos, desde antes de Cristo, já manuseavam o aço, o ferro. Então, é um mercado especializado. Se buscou essas pessoas, não só pela força, não só pelas características físicas, mas também pela sua inteligência. Então, assim, não é falar, e aí se vendeu muito do escravo boçal, esse é o boçal.
Não é isso. Foram sequestradas pessoas, né, que já tinham uma certa expertise na sua área e que vieram para cá... E que tinham consciência social, né? Por exemplo, se eu não estou enganado, vieram príncipes, reis, né, no caso, chefes de sociedade. Vieram pessoas altamente especializadas, né, e isso influenciava no preço, no valor desses escravizados, e isso muito pouco se fala. Eles eram reféns? Eu não usaria, eu usaria a palavra refém... Já no continente, porque é um dos argumentos até particularmente acho um tanto baixos, no sentido de dizer bem assim, não, eles eram reféns de guerras civis na África. Também outra... que são vários romantismos que a gente tem que começar, né, a mergulhar na história e dizer, né, que ainda é uma falácia, né, que diz, mas a culpa da escravidão também é dos negros se escravizar. Não é assim, não é tão simples assim. Como se importasse, né? Não é tão simples assim, né? Obviamente em África, como até hoje, né, existem em qualquer lugar, né, independente do continente, há óbvio brigas civis, guerras, né, e obviamente perdedores e ganhadores. E obviamente que o europeu, ele nesse contexto, ele se aproveitou muito. Se aproveitou do índio aqui também, né? Como no índio, como na América Central, né? A frase, né? Que era dividir para conquistar. Né? Então, muito se aproveitou, muito. Porque assim, a história da escravidão na humanidade, ela é muito antiga. Sim. Ela vem desde a antiguidade. Só que na quadra moderna, ela se tornou, né? Dentro do mercantilismo, ela viralizou uma coisa... até para mover esse próprio mercantilismo, e é base, né? Muita gente fala que o dinheiro do tráfico negreiro é o dinheiro que deu base ao capitalismo que nós conhecemos hoje, né? Por quê? Porque era muito dinheiro. Então, nas duas pontas. Então, tinha gente que ganhava em África, o próprio africano, como gente que ganhava, né, nas colônias, não só no Brasil, em outras colônias. Então, não é uma história da humanidade, né? Não é assim a culpa, né? A gente tem muito essa questão de colocar a culpa, né, no outro, sim. E aliviar a nossa barra. Não, é uma história da humanidade. Então, a escravidão da antiguidade, você tinha a escravidão por dívida, ou né? E o status do escravo, se ele chegasse... se irmanasse a família, ele se tornava ou se pagasse a dívida, ela acabava, por exemplo. Mas quando a gente tem na quadra moderna a escravidão, nos moldes que a gente conheceu no Brasil, era de transformar aquele ser humano em coisa, né, em res, e negociar o máximo possível e manter, né, aquela sua coisa funcionando para dar trabalho, para fazer trabalho, para gerar lucro, né, e para colonizar. Então, assim, a gente não pode pensar que era uma coisa aleatória, não era. Não pode pensar que era uma coisa apenas, né, de falta de humanidade. Não, era uma coisa comercial, era uma indústria. O tráfico é uma indústria e esse dinheiro, ele depois vai financiar o café, depois vai financiar a indústria, né, e o mais irônico de tudo é que quando há a virada, né, para a industrialização, o que se diz, o que se prega, né, é que os negros eram incapazes de trabalhar na indústria. E aí chama, né, tem a convocação aí, né, dos imigrantes, né, que aí tem outra questão que seria próprio política de branqueamento, né, se dizia que em 100 anos, trazendo elemento, né, a pretensão, né, política porque foi uma opção de Estado, isso tem que ficar claro. Né, que se trazendo o elemento europeu para o Brasil, em 100 anos a população negra desapareceria. E a gente está vendo que não é isso que aconteceu, né? Estamos vendo que hoje, em termos do IBGE, a população negra, e aí quando eu falo negra, pretos e pardos, né? Hoje, se você for ver, passa de 50% da população. Não, com certeza. Quando se pensa no sentido de comparação com outros países, me deixa um tanto intrigado, eu queria a tua ajuda nessa análise. Há muitas décadas, há quase 100 anos, eu acho que você tem historiadores de várias áreas, inclusive um aqui vizinho, que é o Guilherme, o Freire, e ele dizia o seguinte, exemplo, o Brasil é um país
que miscigenado. O que gera uma seguinte pergunta. Você vê em estádios de futebol europeu manifestações extremamente absurdas. E vê também isso em alguns estádios como o da Argentina. O brasileiro não tem essa tradição, posso dizer assim, não sei se você pode dizer, não nesse sentido, não nessa forma agressiva do jeito que é. O racismo aplicado no Brasil, existente no Brasil, ele é mais danoso do que um racismo? Ou é possível configurar, categorizar, classificar, ranquear? Eu acho que a questão da discriminação, seja ela qual for, só para a gente pôr numa base, seja ela qual for, seja racial, seja, enfim, ela não é possível ranquear, toda ela é devastadora, toda ela machuca. No caso brasileiro, nós temos sim um racismo à brasileira, né? E esse racismo à brasileira, eu não diria que ele é pior, porque é tão nefasto quanto o americana ou da África do Sul, mas ele tem uma característica que ela se resume numa frase do Florestan Fernandes, que já virou clichê nessas discussões, que é: o brasileiro tem preconceito e tem preconceito. Né? Se eu perguntar para você, você é preconceituoso? A pessoa vai dizer: não sou. Você conhece algum caso de preconceito? Ah, fulano fez aquilo, um amigo meu fez, se portou. Então, assim, o racismo brasileiro, ele, e aí o Horácio Nogueira, se não me engano, definiu muito bem, ele não é de origem, ele é de marca. Por que isso? Não é de origem, de marca. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a política do one drop of blood. Então, se uma pessoa branca casada com um negro, o filho dessa pessoa é negro. Porque houve a miscigenação, a partir daí, essa pessoa que nasce é classificada como negro e ponto. Isso também na África do Sul, enfim. Aqui no Brasil, a questão ela é mais reticente. O próprio Freire, uma leitura de Freire enviesada, enfim, criou o que nós chamamos de mito da democracia racial. E que é um mito da democracia racial que deve ser combatido, já foi muito combatido e esse combate deve ser continuado, que é achar que o Brasil, e aí isso foi muito vendido na ditadura, principalmente na ditadura brasileira, de que não havia conflito no Brasil, de que o Brasil seria uma democracia racial, o lugar onde, diferente dos Estados Unidos, diferente da África do Sul, aqui todos nós convivemos na mais perfeita harmonia. Isso é um mito, isso é uma mentira, porque é só pegar os números, é só pegar as imagens, é só pegar os números, por exemplo, penitenciários, ou pelo menos o IBGE, a questão da pobreza, você vai ver que a pobreza no Brasil tem cor e a riqueza tem cor. Então, assim, esse mito da democracia racial, ele criou um tipo de racismo onde as pessoas, eu não sei quem é o meu inimigo, eu não sei quem, e é essa coisa meio afetuosa, essa coisa de dizer, tem um pé na cozinha, essa coisa de tentar romantizar uma relação. E aí eu também, uma frase já minha, muito clichê meu, eu falo em todo lado que eu vou, é que a escravidão nesse país, ela durou 350 anos. Não foram 3 décadas, não foram 350 anos. E nós temos 500 e poucos anos. Ou seja, nós temos mais da metade da nossa história enquanto nação foi marcada por essa escravidão. E nós, até por opções políticas, de políticas de Estado, nós tentamos apagar essa história. O Rui Barbosa mandou queimar todos os registros de entrada. Então a gente não sabe de onde viemos. Então, assim, essa tentativa de apagar, e o próprio branqueamento, como eu disse, essa política de branqueamento, de tentar... divulgado um dia desse por um vice-presidente do Brasil, Enfim, de você tentar apagar, tentar harmonizar isso forçadamente, levou a própria ONU, que declarou o dia 21, a Unesco, a mandar a gente para o Brasil para falar, olha, vai para o Brasil que eles falam, lá tem a solução. E aí quando Florestan, Roger Bastide e outros foram ver nos números, foram ver de verdade o que era, viram que não, que ele é muito mais cruel, ele é muito mais, não estou comparando de novo, mas ele não permite defesa. Por quê?
não permite defesa, não, porque quando você vai falar, geralmente as pessoas, né, muitas vezes falam, isso é da sua cabeça, isso é culpa sua, é você que se inferioriza, né, é você que fica com mimimi, mas não percebe que a história, e também tem que ser feita isso com muita exatidão, não é a história só da população negra, é a história do Brasil, é a história de todos os brasileiros. Então eu gosto muito dessa brincadeira, né? Nós, no dia, né, no Brasil, aliás, todas as mudanças no Brasil, elas são feitas de um dia para o outro, né? Eu gosto muito de brincar com isso. No dia 12 de maio de 1888, eu era escravizado. No dia 14 de maio, eu era livre. Né? Ah, mas, saia, você é livre. Não houve nenhuma, né, política. E aí, é engraçado que em 1850, já sabendo que, né, o sistema escravocrata não se sustentaria por muito tempo, o que o Estado faz? Lei de terras de 1850. Fecha as terras públicas, porque sabia que dali a pouco 10 milhões de pessoas iam estar, né, procurando lugar para ficar. Então você fecha as terras. Né? Vamos pegar a República, né? Num dia 14 de novembro, né, de 1889, você era império. No dia 16, você é república. E ninguém nem sabia o que regime republicano, que significava. Isso não mudou em nada no dia seguinte, né? O céu, olhou para o céu, estava do mesmo jeito. Estava do mesmo jeito, né? Então, assim, essas rupturas, sem ruptura, sem discussão, nos trazem no quadro que vivemos hoje. Né? Nos trazem, e aí as pessoas reclamam, mas o país é muito violento, o país... Sim, mas é porque a gente não fizemos minimamente uma reforma agrária mínima, né? E eu reforço que a reforma agrária não é nada comunista, não é nada socialista, a reforma agrária todos os países europeus, né, progressistas, né, liberais progressistas fizeram, né, que é você dar um pedaço, né, de terra no momento adequado ou no momento que é necessitado para a pessoa produzir, se ela não sabe, aprenda a produzir, enfim, mas não fizemos. Não fizemos algumas lições de casa. E pegando aqui, puxando o peixe para a questão racial, essa questão, esses 350 anos, nós pagamos um preço por não discutir esses 350 anos até os dias de hoje. E isso que tem que ficar na mente das pessoas, porque, né, quando a gente vai agora na quadra atual, já buscar, né, as políticas de ação afirmativa, buscar ações que tentem acabar com esse desnível, não é uma questão apenas de choro, de mimimi, é uma questão de tentar dar cidadania às pessoas, minimamente, dar condições às pessoas, minimamente, de sobreviver. Os avanços nas últimas 2 décadas estão ameaçados? Eu não diria que estão ameaçados no sentido a longo prazo. Né? Eu acho assim, todo direito conquistado, independente de ser racial ou não, pode vir a ser ameaçado. Então a luta tem que ser constante. Né? Na questão racial, eu não vejo, pode ser que, né, a atual conjuntura seja um empecilho a uma expansão. Mas, se você, como eu mesmo disse, são 350 anos de história. Você me perguntava antes da entrevista da questão dos quilombos, se eles sempre existiram. Né? A minha tese é de que eles sempre, onde houve escravizado, houve quilombo. Porque outra raciocínio que a gente tem que ter, outro romantismo tem que acabar, é de que o escravizado sempre aceitou isso de forma passiva. Não. Né? Sempre houve resistência e sempre houve um forte controle para acabar com essa resistência. E muita gente se suicidou, muita gente tentou N vezes fugir até morrer, enfim, foi um processo muito traumático. Muita gente, né? foi torturada. Torturada, enfim. Trabalhava 14, 16 horas, 18 horas por dia. Então esse processo nunca foi tranquilo. Então, na questão racial, a luta do movimento social negro, ela já é secular. Né? E não é um governo agora ou um governo no futuro que vá deixar que essa luta ela se extinga. Pode ser que conseguir novos direitos sejam mais difíceis, mas, enfim, essa luta ela sempre existiu, na minha visão de ver, ela sempre existiu e ela sempre encontrou barreiras e infelizmente, talvez encontre outras. Eu digo isso porque, de uma certa maneira, o atual presidente já declarou claramente que é contra a permanência da política de cotas, por exemplo. Enfim, Isso daí preocupa? A cota é necessária? O presidente também, em outros momentos, disse que ia deixar isso para o Congresso, né? Também decidir, né? E aí externou uma opinião
acho que dele. Então, assim, do ponto de vista da política pública, eu não vou entrar nem em opiniões pessoais, do ponto de vista de política pública, a população negra nesse país, ela vota, a população negra nesse país, ela consome, a população negra nesse país, estando ou não em movimento social, ela representa esse país. Então, assim, numa democracia, se é que nós estamos numa democracia, ela conta. Então, assim, eu não acredito em falar, né, fazer um cavalo de Troia de uma coisa que ainda não aconteceu. Pode ser, como eu disse, pode haver dificuldade, né, em acesso, em novos direitos, mas acredito que vai haver luta sempre, como sempre houve antes e agora, para se manter o que se conquistou. E aí a questão vai ser essa, será que, né, como vai ser esse jogo de poder? E aí só a história vai dizer, não tenho aqui bola de cristal, nem vou falar aqui, né? Não, o movimento social negro sempre existiu, né? E vai continuar existindo, e os problemas estão aí, não são problemas fáceis de se resolver, né? Não são problemas que vão sumir da noite para o dia. Qual o maior desafio do movimento negro? Eu acho que o maior desafio do movimento negro é se organizar, assim, em termos de estar nos locais de poder, né? Nós temos, infelizmente, ainda baixa representação, né, nos locais de decisão. Muitas vezes se usa o termo minoria, né? Mas nós não somos minoria, numericamente falando, mas nós somos minoria ainda, infelizmente, nos espaços de decisão, nas assembleias, nas câmaras, né? Então a luta é por representação. E a luta também é para recontar essa história. Falar que essa história não é só uma história, não é um problema só do negro, ou dos negros, ou daqueles que se consideram negros. A história é uma história do país, é uma história da humanidade, né? Para falar hoje do Dia Mundial de Combate, né? Existiria um Dia Mundial de Combate se o problema não fosse, né, mundial. Sim. Então, eu acredito, são N as possibilidades do movimento social hoje, N os problemas, mas o principal deles é mostrar, né? É dar referência às crianças negras, pardas, pretas e pardas, brancas, pobres ou não, dar referência, mostrar que, como você mesmo disse e percebeu, que somos capazes, sim, de ocupar lugares de poder, somos capazes, sim, de realizar políticas públicas, né? Isso que o INEG, é uma preocupação do INEG, no Instituto Negro de Alagoas, vem cobrando, né? Nós cobramos a FAPEAL para que existam cotas para pesquisadores negros. Estamos em vários projetos, temos um projeto agora com a Polícia Militar para policiamento comunitário, para conversar com os policiais comunitários sobre a questão étnico-racial, mostrar como essa história se deu. Tudo isso para a gente minimizar, para a gente dar à população, né, no geral, mais pertencimento de onde ela veio, do que ela é, e mostrar a importância da população negra para a construção desse país. Né? Porque foi uma contribuição de base, né? De uma construção não só prática, como cultural. Leandro Rosa, advogado, mestre em Sociologia pela Unesp, queria agradecer bastante. A gente fica à disposição para retornar quando quiseres. Tá certo, eu estou sempre aberto a convites. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né?
Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com a Neila Sabino. Temos o dia de celebrar, de uma certa maneira, como as pessoas chegam a estranhar algum fato de ser uma celebração? A gente não celebra a síndrome, a gente celebra a vida, né? A vida das pessoas que têm síndrome de Down, que têm autismo, que têm paralisia cerebral, que têm alguma deficiência e que não tem nada. Então a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que valorizar isso, né? O dom de Deus para nós é a vida. Então a gente escolhe esse dia comemorativo, sim, porque essas pessoas precisam ser valorizadas e inclusas na sociedade. Na verdade, se a gente tivesse uma sociedade mais aberta, ninguém falaria em inclusão. E esses dias que a gente tem, né, de especiais, estratégicos para chamar a atenção justamente da sociedade para essa causa e para refletir por que é que não estão incluídas ainda, né? Então, por que é que tem que lutar por isso? Há um estudo para se mudar o nome de síndrome de Down para trissomia? T21. Tem um movimento, a Sociedade de Pediatria, ela abraçou essa causa há um tempo, é recente isso, para modificar justamente para tirar o estigma de síndrome, porque remete mais à doença, né? Só que a gente ainda sabe que é difícil mudar, né, conceitos que vem usando ao longo do tempo. Então a gente utiliza ainda muito a questão da síndrome, sempre esclarecendo que não é doença e que, na verdade, o conceito dela que é uma trissomia do cromossomo 21 e síndrome de Down é por conta da pessoa que descobriu, né, a síndrome. Então, a síndrome é um conjunto de características, de sinais e sintomas que a pessoa apresenta. E aí, para tirar um pouco do foco da doença, é interessante utilizar esse termo trissomia do 21, porque deixa mais um pouco distante essa ideia de que são pessoas que têm alguma patologia, que não tem. Pode vir a ter, porque tem algumas condições
que tem mais chance de desenvolver por ter a síndrome de Down, porém não é doença, é uma deficiência intelectual. Qual o principal desafio hoje de quem é pai de alguém com síndrome de Down ou com trissomia do 21? Qual seria o maior desafio? A gente sabe que a luta por direitos, ela continua sendo um desafio muito grande. Então, a gente tem uma legislação vasta, no nosso país principalmente, então tem leis para tudo, e não é diferente para a pessoa com deficiência. Então, eles têm o direito de ir para a escola regular, têm o direito a ter uma assistência à saúde, um acompanhamento de qualidade. Porém, a efetivação desses direitos ainda fica uma lacuna muito grande entre a teoria e a prática. E a gente precisa acompanhar isso de perto, na medida do possível, para evitar alguns acontecimentos que ainda insistem, né, em acontecer e prejudicar a vida da pessoa. Um dos grandes desafios é logo no início da vida da criança, que é a família entender o que é que ela tem em casa e promover o desenvolvimento dessa criança, né? Então, o desafio principal e maior para a pessoa que tem síndrome de Down e para a sua família é a aceitação do que é ter a síndrome, o que é que ela implica em sua vida, as estimulações necessárias, incluir no ambiente familiar para que ela tenha condições de desenvolver. Então, esse é um desafio muito importante que acontece logo no início da vida. E ao longo desse desenvolvimento, o que é que ela precisa para isso são as leis que nos ajudam, né, a garantir tudo o que ela necessita para o seu desenvolvimento. Quando a gente pensa também, parte do que tem se buscado é também esse relacionamento melhor com as escolas. Sim. Como é que isso está hoje acontecendo? Então, esse é o segundo desafio grande que a família enfrenta. Então, passando por esse momento inicial, vamos garantir as estimulações, né? Até 3 anos de idade, a criança precisa basicamente de uma equipe muito profissional para que ela possa desenvolver bem, alcançar seus marcos de desenvolvimento. A partir disso, ela vai para a escola. E antigamente existiam escolas especiais, né? Então, tem uma deficiência, vai para a escola especial, que é uma instituição onde, teoricamente, teriam pessoas capacitadas para isso. Porém, elas iriam tratar só da deficiência, na verdade. E a gente sabe que a gente aprende na interação com o meio. Então, é importante que essa criança hoje, tantos estudos indicaram isso, que hoje não se fala mais em escola especial, ela tem que ir para uma escola regular. Quando a família vai botar essa criança na escola, aí é onde começa outro drama, né? E a gente, às vezes, identifica algumas situações tão complicadas que a gente sabe que é um sofrimento tão grande que é como se fosse um segundo luto. Primeiro acontece quando tem o diagnóstico, algumas famílias elas passam por isso de forma mais intensa. Quando o filho sonhado, você abre mão dele para entender que nasceu um filho diferente e existe um processo de aceitação aí, chamado de luto. E o segundo é esse, quando a criança, você investiu tudo nela, acredita no potencial, porém agora é no espaço social que a família não tem mais condições de manter sob controle ali. Então vai confiar o desenvolvimento da criança a outra instituição, que no caso é a escola. E é tão importante essa interação, e é tão importante que essa escola esteja aberta para o que essa criança precisa, para fazer as adaptações necessárias para que ela possa aprender e não apenas socializar, né? Porque a gente sabe que é fundamental para a vida dela, para a inserção social, porém é um drama ainda. Muitas crianças, quando estão dentro de uma sala de aula, percebem a diferença do amiguinho com síndrome de Down. E muitas vezes, criança a gente não controla. Esse primeiro relacionamento, você tem diversos crianças que os pais também não orientam, essas coisas todas. Isso daí exige que os pais, por exemplo, estejam preparados? Existem grupos de preparação, existem sites de internet? Como se preparar para um momento como esse, que não deve ser fácil, né? Wendel, as crianças elas não têm preconceito, então assim, na primeira infância a gente não enfrenta grandes problemas com a escola em nenhum aspecto, na verdade. Então, até o ensino infantil, 3, 4 anos, 5 anos de idade, a criança está bem inclusa na escola, ela está interagindo, está socializando com os amiguinhos. E eles não enxergam diferença, sabe que o coleguinha tem certas características que a maioria não tem, porém eles veem com naturalidade, chama para brincar, envolve junto, entendeu? Então,
esse é um ambiente propício para que a criança desenvolva. É claro que pode haver uma ou outra que vai achar que é algo diferente e a gente vai explicar também de forma natural. A gente tem muita informação hoje, então assim, você vai para a internet, você encontra de tudo. O nosso papel em Constituição é facilitar esse acesso. Então, a gente orienta que as famílias também conversem naturalmente com a escola. Se for preciso, faz uma roda de conversa, leva um panfleto, entendeu? Como estratégias, tem famílias que escolhem fazer uma cartinha apresentando o coleguinha novo da escola que tem a síndrome de Down, para que as famílias dos amiguinhos saibam que tem uma criança assim, né, que é igual às outras, porém tem uma deficiência que vai precisar de ajuda em certas situações. E nada melhor do que o coleguinha que está crescendo junto para estar lá ajudando e nessa interação é que os dois vão ganhar, na verdade. Porque as crianças com síndrome de Down também têm habilidades que podem também ajudar os outros a desenvolver certas coisas que eles não têm. Ainda tem muito preconceito? Existe. Né? Então, onde principalmente? Na sociedade como um todo, sabe? Então, quando a criança vai crescendo, para de ser o fofinho, o mascotezinho, que isso também é importante, que ela tem que ser vista como uma criança comum, com as suas especificidades, porém, tirando ela desse patamar de especial, de que ela tem que ser tratada de forma diferente, por ser diferente, entendeu? Então, à medida que cresce, a gente vai percebendo os preconceitos avançando, né? Então, fica mais complicado, a vida da escola, na escola mesmo, começa a ser um ambiente propício a isso. Quando a criança começa a não ser inclusa na parte educacional, ela se vê segregada dentro do ambiente escolar, mesmo que a escola se diga inclusiva. Então, o ambiente da sala de aula ela é fundamental para que a inclusão aconteça e para que o preconceito fique distante disso. E os outros espaços sociais também a gente sabe que ainda existem, né? Dúvidas sobre as suas capacidades, dúvidas se de fato eles têm compreensão de mundo ou não. Então, muitas vezes as pessoas não se aproximam pelo medo do desconhecido. Então, não se dão nem o prazer de conviver junto para poder, de fato, descobrir o que é diferente, né? Porque na maioria das vezes você percebe que é uma pessoa comum, que tem muito mais semelhanças com você do que diferenças. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho para a gente é interessante porque é como se fosse um movimento contrário ao que a gente vê hoje diante de tanta crise que a gente está passando, né? De tanto desemprego. O mercado de trabalho está aberto para receber a pessoa com deficiência. No caso, a gente eu só tenho legitimidade para falar sobre a síndrome de Down, que eu não sei como está para as outras deficiências. Eu sei que a gente tem vagas, a gente tem oferta de trabalho para pessoas com síndrome de Down, porém a gente tem pouca mão de obra capacitada, habilitada para tal, né? Então, por que isso? Porque durante muito tempo as famílias não acreditavam que eles eram capazes. Elas se acostumaram com a ideia de que eles iriam para a escola sim, mas iriam ficar mais reclusas, entre aspas, em suas casas, né? Então seria muito mais difícil conseguir inserir no mercado de trabalho, conseguir investir nisso. Então se acostumaram e entenderam que ali era o ambiente da pessoa, dentro de casa. Quando você vem com a proposta de que é possível inserir no mercado de trabalho, é possível que ele continue desenvolvendo, a gente tem que fazer um trabalho também de desconstrução de conceitos com a família para poder colocar essa pessoa que ela acostumou, entendendo que ficaria em casa, para que ela possa ser trabalhada para ir para o mercado de trabalho. Existe um medo, uma tentativa de proteção? Existe super proteção, sempre. A gente tem a tendência, né? Os pais sempre protegem mais e sabe quando a pessoa tem mais fragilidade, a proteção é bem maior, né? Então a gente trabalha com um projeto chamado Emprego Apoiado, que a gente trabalha a empresa para receber a pessoa com síndrome de Down e trabalha a pessoa com síndrome de Down e sua família para que ela possa atender às necessidades da empresa. E faz o acompanhamento psicológico, né? Então, desde que a gente começou com esse projeto, tem menos de 2 anos, conseguimos inserir 11 jovens aqui em Alagoas. Para a gente é um fato isso, porque antes só tinham 2 pessoas que trabalhavam formalmente aqui em Alagoas. Hoje, contando com esses 2, já são 13 jovens trabalhando e muitas empresas ainda esperando alguém para que a gente possa indicar. E a gente está em busca disso. E tem também um chefe. Tem um chefe. Então tem aqueles que vão para a empresa, não tem carteira assinada, tem um trabalho formal e tem os empreendedores, né? Então temos o chefe, já vai fazer 2 anos também, mais ou menos quando a gente começou com esse projeto de emprego apoiado. Os pais, a mãe teve a ideia também, né?
percebendo que ele poderia, né, ser uma área interessante para ele, fez a faculdade de gastronomia, então fizeram lá o carro, né, do hot dog gourmet, né, o Chef Felipe, que está fazendo muito sucesso. Qualquer evento que se faz, que chama ele, sempre é um sucesso também, as pessoas acham bastante interessante, sem falar que o produto é de qualidade, né? Então é importante também que as pessoas, que quem está empreendendo, se preocupe com isso, porque ninguém vai ficar ajudando só porque você tem uma deficiência. Nem a gente quer isso, ajudar por pena não é o ideal. Né? Então você pode, ele tem o direito de ser aberto a oportunidade, porém tem que ser de qualidade. Né? Então a gente sempre foca nisso. Então, por exemplo, tem empresas que precisam da pessoa para recepção, a pessoa tem que estar adequada, tem que estar com um comportamento adequado para aquela empresa, tem que estar dentro do perfil da empresa. Então não pode ser de qualquer jeito, só porque tem deficiência. Tem que ser, de fato, inserido para que o objetivo, no final, seja alcançado e ganhe os dois, né? Ganha a empresa, ganha o jovem. No caso do empreendedor, ganha o empreendedor e ganha quem está consumindo o seu produto. Eu estou aqui com a Neila Sabino, ela que é do Amor 21, a gente está indo para um breve intervalo. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória para mim e para ele. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Neila Sabino, ela que é do Instituto Amor 21, um instituto que está com uma campanha também, um projeto socioambiental chamado Tampinha Legal. Como é esse projeto? Esse projeto tem um objetivo de ajudar também a sociedade na questão ambiental, né, da gente repensar um pouquinho o lixo que a gente descarta. Então a gente tem interesse em todas as tampinhas de plástico, né, de garrafa PET, de detergente, de desodorante. Então nós arrecadamos essas tampinhas, estamos começando a massificar essa campanha e vamos colocar alguns pontos de coletas, tanto em supermercados, restaurantes, quanto também fazer em algumas escolas. Algumas já estão aderindo a campanhas para que a gente consiga arrecadar esse material e reverter recursos para a instituição. A gente faz a venda dessas tampinhas, desse plástico, né, das tampas, e reverte em recurso para manter a instituição. Então é bastante importante para nós. Para pegar informações sobre esse projeto e sobre acho que quaisquer outros, né, do Instituto Amor 21, você pode ligar ou mandar uma mensagem no WhatsApp para o 999 41 8433 999 41 8433. No final do programa a gente repete. Você também pode vir também no Facebook Instituto Amor 21
e no Instagram, Amor21 Oficial. Isso. Instituto. Aqui está o telefone que você pode acompanhar, o 999418433. Também é o WhatsApp do Instituto Amor21. E o Facebook é o Instituto Amor21 e o Instagram Amor21 Oficial. Mais tarde a gente repete também para você ficar sabendo, porque também tem programação. Temos. Desse dia 21. Qual é a programação? Nós temos sempre uma programação vasta, né? Começamos no domingo, na Rua Fechada, fizemos uma festa maravilhosa para as nossas famílias e para quem estava lá passando também, né? É sempre muito interessante a gente ver a intenção do público de se aproximar e naquela perspectiva, né, de tirar os mitos, né, do que é ter síndrome de Down. E a gente continua hoje no Parque Shopping, de hoje até amanhã, até sábado estaremos lá com a programação. Hoje é exclusiva para os nossos associados, então teremos uma sessão de cinema às 20h30 né, no Parque Shopping, gratuita para as pessoas que são do Amor 21. E a partir de amanhã é aberto ao público. Amanhã teremos uma mesa redonda, onde a gente vai abordar aspectos da saúde e da educação da pessoa com síndrome de Down e vamos lançar uma cartilha da educação inclusiva amanhã no Parque Shopping, na Praça de Alimentação. Então essa cartilha ela tem o objetivo de ajudar a comunidade escolar e os pais das pessoas com síndrome de Down na sua inclusão educacional, né? Qual é a escola melhor para o meu filho, o que é que eu vou abordar na escola e, por sua vez, como é que o professor deve abordar essa criança, deve promover a sua inclusão, porque a gente sabe que não é simples também para a escola, né? Então essa cartilha ela visa ajudar tanto o lado dos pais quanto o lado da escola, porque a gente sabe que se não houver essa interação, se a gente for para quebra, para ficar na luta, quem é responsável pelo quê, a criança só vai perder. Então a gente tem que entender que precisa interagir, né, esses dois lados, né, que na verdade eles estão com a intenção apenas de que a criança consiga desenvolver, consiga aprender, eles têm que estar sempre em comunicação e essa comunicação ela tem que ser facilitada de alguma forma. E essa cartilha também visa isso, ajudar nessa comunicação. E no sábado, a gente tem várias programações também lá no Parque Shopping com a Faculdade FAT, é sempre nossa parceira, vai fazer diversas oficinas para a pessoa com síndrome de Down, mas também aberta para a sociedade, oficina de gastronomia, de nutrição, de fisioterapia, faz um teste da pisada para ver quem é que precisa de algum apoio para evitar problemas ortopédicos, né? Tem testes também sobre o cognitivo na área da psicologia, então o pessoal da psicologia vai estar fazendo lá algumas oficinas e oficina de slime para as crianças, que é febre hoje, né? Toda criança adora fazer, então vamos estar proporcionando lá durante toda a tarde de sábado também. A gente tem falado, inclusive, falou no bloco anterior, que uma criança com síndrome de Down exige uma equipe multiprofissional. Que equipe é essa? Quando nasce, precisa da estimulação precoce. Essa equipe ela é formada de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Então é fundamental que a criança tenha assistência por esses 3 profissionais para que ele alcance os marcos do seu desenvolvimento. Então, assim que nasce, é importante que a família entenda que vai precisar e a escolha da família se começa inicialmente ou dá um tempo, 2, 3 meses, para poder se organizar e iniciar esse processo de estimulações, que são feitas em clínicas, são feitas em instituições, tanto pelo SUS, quem tem plano de saúde recorre ao seu plano, quem prefere a abordagem com profissionais de forma particular, também utiliza esses serviços, mas o importante é que a família entenda que é necessário e que isso continue em casa, então é fundamental. E na escola precisa continuar com as estimulações também e provavelmente de um psicopedagogo, né, que precisa orientar tanto a parte da escola quanto dos pais também sobre o processo de aprendizagem para facilitar esse processo, porque a gente entende que todas as crianças elas têm capacidade de aprender, porém elas têm que ter a forma correta para elas alcançarem o aprendizado. A criança com síndrome de Down, a maioria tem uma dificuldade em certas coisas que os profissionais especializados vão ajudar nessa parte de adaptação de materiais para que elas possam desenvolver e aprender, né? Então, ao longo da sua vida, ela vai precisar sempre de apoio de algum profissional, né? A psicologia é muito importante, desde o início até ao longo da sua vida, de fato, né? E alguns profissionais não devem, a gente não pode abrir mão deles. A fono, por exemplo, que ajuda bastante na comunicação, algumas crianças têm bastante dificuldade, se você não fizer a intervenção correta,
elas vão complicar mais. E a gente percebe que a comunicação interfere no comportamento. Então, algumas desenvolvem transtornos de comportamento justamente porque não conseguem se comunicar adequadamente. Então, é sempre vários profissionais que precisam estar interagindo com a família para garantir esse desenvolvimento da pessoa. O cardiologista tem um papel importante? No nascimento, sem dúvida. Então, tem que analisar antes de ir para as terapias, tem que ver a condição de saúde dessa criança, se ela nasceu com alguma patologia, porque síndrome de Down, é importante dizer que não é doença, porém ela pode ter associado à síndrome algumas doenças. A mais comum delas, quando a criança nasce, é uma cardiopatia. Então, pode ser que 50% dessas crianças, a tendência é que nasça com alguma cardiopatia grave que precisa de intervenção cirúrgica, né? Outros precisam só de acompanhamento clínico. Identificou o que é que tem que caminhar e tem que tratar logo. Hoje né? já Então, pode ser tratado em Alagoas? Hoje já pode ser tratado, a grande maioria das patologias cardíacas que foi um avanço dos últimos anos. Foi um avanço dos últimos anos. Começamos juntos, na verdade, o Amor 21 e esse projeto foi bem interessante. A gente teve muita discussão com o pessoal que começou a implantar esse programa aqui, né, de atendimento às crianças cardiopatas. Foi um ganho imensurável para as famílias, né, que tinham que se deslocar o tempo inteiro para outros estados para garantir esse tratamento. Então, hoje a gente já consegue fazer muita coisa aqui. Acredito que 90% das questões nessa área são resolvidas aqui mesmo. Mas é importante que a família acompanhe. Então, temos essa organização no estado que nos facilita e que a criança só pode ser liberada para as terapias depois que está com essa parte ok, né? Sem falar que tem as outras avaliações, né? Oftalmológicas, saber se está escutando bem também, ver a parte ortopédica, que é muito importante, não pode ser negligenciada. Algumas crianças têm alterações que podem comprometer, né, a sua locomoção ao longo da sua vida, então é importante que seja analisado tudo isso. Tem um protocolo, na verdade, Wendel, são as diretrizes e acompanhamento da pessoa com síndrome de Down. Então, o que é que faz quando nasce, o que é que faz com 1 ano de idade, com 3 anos e por aí vai. Então, entendeu? Então, é importante que o profissional da área de saúde, ele respeite esse protocolo e ele também solicite o que está ali indicado, porque foram feitos com muitos estudos, né, com muitos especialistas identificando, de fato, o que é previsto, né, naquela faixa etária da pessoa com síndrome de Down. 2 anos atrás, vocês participaram, organizaram um congresso. Deu frutos esse congresso? Esse congresso para nós abriu muito, né? Nosso leque, tivemos 2.500 pessoas aqui no estado de Alagoas vindo para esse congresso, né? Foi no Centro de Convenções, foi um congresso que deu muitos frutos. Tivemos mais de 100 palestras, né? Então é um movimento muito grande aqui em Maceió e a gente até hoje ainda está absorvendo os frutos disso, né? Então trouxemos profissionais que puderam ajudar os profissionais daqui e de outros estados também. Então é um movimento que acaba envolvendo a comunidade da síndrome de Down do Brasil inteiro, né? Então a cada ano que se faz esse congresso é importante para disseminar informações e para que a gente entenda que a ciência está evoluindo, né? E que é preciso que a gente evolua também nesse sentido para garantir as condições para o desenvolvimento, sempre pensando nisso, né? Porque a autonomia que a gente quer tanto, ela só é possível se a gente tiver essa parte do desenvolvimento garantida. E para isso precisa de profissionais capacitados e atualizados, né? Então, foi muito importante, a gente ficou muito feliz em poder ter realizado aqui, apesar do trabalhão que deu, né? Foram 2 anos de preparo, mas que graças a Deus foi muito positivo. As pessoas só falam bem até hoje, né? Desse congresso. Leila Sabino, muito obrigado. Parabéns pela organização, por todo o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu que agradeço, né, e convido a todos para estarem presentes conosco a partir de amanhã no Parque Shopping, né, amanhã e no sábado, para poder também se aproximar e entender, né, que a gente precisa sempre trabalhar nessa perspectiva da inclusão das pessoas. Pois bem. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.